Oi, tudo bem? Vem cá, vamos conversar sério? Uma das coisas que eu tava pensando esses dias é: em que momento você percebeu que você virou adulto? Virou adulta, por exemplo. Eu percebi que eu virei adulta, que eu tenho essa consciência de que eu devo agir de maneira adulta quando eu comecei a ser muito mais, ter convicção que eu estava sendo muito mais clara, muito mais direta, tentar agir de maneira mais assertiva. Quando eu consigo resolver aquela situação eu mesma, eu não posso depender de outra pessoa. Eu posso olhar para a pessoa, olho a olho ali, cara a cara, frente a frente, como preferir, e conversar com ela, ter uma conversa de adulto. Eu tenho capacidade para poder entender o que aquela pessoa está falando, o que ela está pedindo, o que ela está solicitando, e eu também posso colocar os meus pontos de vista ali naquela conversa. E a partir desse momento que eu tenho essa noção que eu sou responsável pelos meus atos, que eu tenho que correr atrás e que eu não posso jogar a culpa em ninguém, eu tenho que chamar pra mim, e no final das contas vai ser eu mesmo pra poder resolver aquela situação, é que eu comecei a me dar conta, não, eu realmente sou adulta, eu preciso agir como adulta. Esse negócio de ficar muitas vezes questionando, tal, as outras coisas, isso, quando você toma consciência que você virou adulta, você acaba deixando de lado alguma dessas questões, algum desses comentários e tal. Mas é sempre tentar focar como que eu vou agir se eu fosse adulta. Muitas vezes a gente vai treinar para ser, que seria o caso, como que eu vou agir se eu fosse adulta. A partir do momento que você começa a fazer essas perguntas em determinadas situações que você precisa resolver, você precisa de uma decisão, como que eu vou agir se eu fosse adulta? Você começa a ser mais analista, começa a ser mais objetivo naquilo e tentar tomar a decisão mais assertiva. Então, diante de algumas situações, eu me pergunto, como eu posso ser mais adulta nessa situação? E aí eu vou vendo que muitas vezes a escolha que eu ia fazer já é um comportamento adulto. Então eu já reconheço em mim maturidade para poder tomar algumas decisões. É sempre me importar não só com o outro, mas importar comigo. Saber que é eu que vou ter que tomar aquela decisão. O outro não pode influenciar em mim, mas eu caminhar para que isso seja de forma normal, rotineira na minha vida, as minhas atitudes. Ter noção do que é os valores que eu estou preservando, a noção do que eu tenho para mim como certo, como o errado, o moral, o imoral. E a partir do momento que eu já tenho esses conhecimentos pré-fixados, ter a minha, não só responsabilidade, mas como a minha autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade seria eu comigo mesmo e a responsabilidade seria eu com o outro. Então, a partir do momento que eu tenho um compromisso comigo mesmo, mas eu também tenho um compromisso com o outro, eu consigo ponderar esses valores, enfim. Eu vejo que eu estou adulta quando eu sou capaz de cumprir um compromisso, que eu sou capaz de chegar em um horário determinado lugar, que eu sou capaz de fazer as minhas coisas sem ficar inventando desculpa, sem ser omissa nas situações, porque eu tenho que ser o mais clara, objetiva possível, porque é imaturidade você ter noção de uma coisa e você ficar postergando. Isso é comportamento imaturo, isso é comportamento de uma pessoa que ela não sabe lidar com outras pessoas, que não sabe nem lidar muitas vezes com ela mesma. Então, assim, se você sabe que você vai se atrasar para um compromisso, avisa, porque o outro também é uma responsabilidade, é um compromisso. Se você não é capaz nem de ser fiel a um compromisso, o que você está passando da sua imagem para os outros? Você está passando uma pessoa que tem atitudes por exemplo, eu diria uma atitude antiética, uma falta de educação, um desrespeito, mais claro assim, com saber que determinada coisa está acontecendo, vai acontecer e não avisar o outro. Isso é falta de responsabilidade, porque a partir do momento que eu tenho responsabilidade comigo e eu tenho responsabilidade com o outro, eu sei o que eu devo fazer como um adulto minimamente
estável ali, um adulto que desenvolvido agiria. Mas tem muitas vezes eu vejo pessoas que não conseguem nem... Estou fazendo uma observação. Pessoas assim que estão na fase adulta, mas não conseguem agir de maneira adulta. Agem de maneira imprudente, irresponsável. Poxa vida, ser um ser humano sociável, estável, responsável é uma coisa básica, mas muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado. Isso não pode acontecer. Para que a sociedade evolua, nós precisamos ter isso muito claro na nossa evolução. O respeito que eu tenho comigo, o respeito que eu tenho pelo outro, e isso é uma atitude adulta. Então, a partir do momento que eu tomo conhecimento dessas atitudes, eu sei que eu estou na fase adulta. E a fase adulta, ela pode vir mais cedo ou mais tarde para qualquer pessoa, mas a gente tem que se reconhecer como um adulto que tem que entregar valor na sociedade, que tem um propósito de vida nesse sentido. Então, essa é a minha dica de hoje, o meu vídeo de hoje. Olha, beijo, um prazer estar aqui com vocês.